Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus nos iluminar, nos orientar acerca de nosso estudo sobre seu Evangelho, acerca de nossas reflexões no dia de hoje, para que deste modo possamos compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre nossa existência, sobre os nossos objetivos. Nós paramos no nosso último encontro, no nosso último estudo, nós estávamos no capítulo Eu não vim destruir a lei, e é bem interessante porque aquele capítulo que nós estudávamos falava bastante de um modo aparentemente do qual nós estaríamos propondo uma lei diversa, uma ideia diversa da qual é aquela estabelecida como lei universal. Mas aí nós começamos a compreender que é a compreensão mais ampliada da lei que leva muitas vezes a impressão em alguns de estar burlando, de estar descumprindo ou desviando-se da lei. E o que Jesus veio dizer é que ele veio cumprir. Ele não veio cumprir do modo que as pessoas achavam, entendiam como era, e sim do modo que de fato era. E assim, então, aparentemente, ele estaria destruindo, então ele deixa claro que ele não veio destruir. E aqui no capítulo 2 agora, de O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma certa similaridade, porque o que vem falar aqui, o que Jesus vem a dizer, aqui no capítulo, é que meu reino não é deste mundo. E a gente começa a entender o porquê que Jesus falava que o meu reino não é deste mundo, que Allan Kardec colocou logo no início da obra. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ler e comentar um pouquinho, porque daria-nos a impressão também de que Jesus, se este mundo não era reino de Jesus, por que ele estava aqui? Né? Aí a gente começa a entender que Jesus sempre falava do modo como era colocado para ele. Né? A maneira que era colocada para ele, ele respondia em função disso. Né? Ou seja, o reino, este mundo também era reino de Jesus, né? Mas não se limitava, não se restringia exclusivamente aqui, né? Tanto que aqui também era reino dele, né? Tanto que aqui ele esteve, né? Digamos assim. Mas não que fosse a predominância de tudo, né? A gente vai ler e vai comentar um pouquinho. Então, aqui no item 1 do capítulo 2, tem uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 18º. Eu vou ler aqui, para a gente depois estar comentando, lendo um pouco o que Kardec comenta aqui. Ok? Então vamos lá. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui que se este reino fosse dele, não estariam entregando ele, Ele não estaria sendo entregue aos judeus. Continuando aqui. Mas por agora o meu reino é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? E Jesus responde: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse finalzinho aqui, a gente lê assim, a gente ouve muitas vezes, muitos leem. A gente não costuma ter uma dimensão muito aprofundada disso. Mas aqui eu vou observar o finalzinho, Jesus disse que não nasceu e nem veio, Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Olha que coisa demasiadamente profunda. Jesus veio dar o testemunho da verdade acerca de todas as coisas. Mas ele disse uma coisa muito interessante, que só iria ouvir a voz dele, ou seja, só iria compreender o que ele disse,
aqueles que também eram da verdade. Porque aqueles que não eram da verdade não iriam compreender. Então ele diz que veio dar o testemunho da verdade, mas que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, aqueles que eram da verdade, aqueles que buscavam a verdade, aqueles que coadunavam, buscavam a verdade, iriam ouvir a voz de Jesus. Então este aqui é a passagem de João. Agora Kardec vem fazendo um comentário aqui, a gente vai ler e vai comentando junto com Kardec. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Aqui neste parágrafo aqui, né, nesta primeira parte do parágrafo, Kardec está dizendo que Jesus claramente se refere à vida futura. Se nós observarmos o Evangelho, nós observaremos que o tempo todo Jesus fala da vida futura. Então, propor o Evangelho como algo restritamente material, transitório, é uma grande controvérsia. Porque Jesus fala o tempo todo desta vida futura, né? É claro que, como eu disse logo no início, ele falava da vida futura, mas considerava também a presente. Só que ele colocava a vida futura em predominância. Ele colocava a vida futura como principal, ou seja, quando às vezes nós olhamos para o Evangelho e dá a impressão daquela submissão, subjugação, né, que alguns até criticam, né, alguns teóricos criticam, no sentido de que Jesus falava que a gente tinha que sofrer. Jesus fala, não, Jesus não fala nada disso, né? Isso é o que alguns interpretadores compreendem de Jesus. E aqui sempre que na oportunidade eu observo, há uma gigante, uma completa diferença entre o que Jesus disse e o que estão dizendo que Jesus disse. São coisas completamente distintas. Então é fato que Jesus tinha uma proposta de resiliência diante de alguns desafios dos quais nós enfrentávamos naquela época e nós enfrentamos ainda hoje, embora de modo bem diferente. Naquela época era muito mais complicado, né? Hoje em dia nós temos, enfim, né, direitos humanos, etc. e tal. Naquela época a coisa era de fato bastante crítica. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus falava em caráter de resiliência, em caráter de compreendermos estas leis, né? Por que Jesus não nada temia? Porque ele compreendia bem estas leis. Porque ele vivia em completa abstinência de bens materiais. Porque ele sabia que isso era só transitoriedade, eram coisas das quais nós precisávamos apenas para as necessidades mais básicas. Mas que não fazia o menor sentido querer acumular coisas, uma vez que a vida é muito além disso. Então, como Jesus vislumbrava esta grandiosidade da vida imortal, né, esta nossa imortalidade, não é que ele fazia abstinência de bem material, aquilo não fazia nenhum sentido para ele, né? Ele não queria promover as sensações, as percepções sensoriais, né? Exacerbar os prazeres dos sentidos. Então ele não tinha interesse, por isso alguns o tomam também como um comunista, né? Como se ele fosse uma espécie de comunista. E se nós estudarmos o comunismo, talvez nós encontraríamos alguns poucos pontos de contato entre o comunismo e a proposta evangélica. Por exemplo, a ideia de uma certa distribuição igualitária. Mas é um pequenino ponto de contato ou outro, porque o comunismo a começar é uma proposta política e Jesus já não tinha uma proposta política, né? No sentido de que ele viveu, ele não liderou um partidarismo,
Ele não foi um combatente, um defensor de ideais e lutou por aqueles ideais e organizou um partido e foi estabelecer uma democracia, ou seja, não tem nenhum resquício na história, nos evangelhos, que Jesus teve este propósito, né? Ou seja, ele veio dar o testemunho da verdade, como falou aqui, anotou João. Ele veio dar o testemunho da verdade, ele veio viver a verdade, ele veio ser a verdade, exemplificar a verdade, né? Propor para que os outros fizessem isso. Vamos lá fazer isso, façam aqui, façam a verdade. Ele viveu, ele próprio testemunhou. Então, continuando aqui, então, nós estamos falando que Kardec já comenta que Jesus claramente falava da vida futura. E a gente observa que o tempo todo Jesus fala da vida futura, né? Mas que nós estamos falando aqui que ele também considera a presente. Vamos dar continuidade, a gente vai comentando sobre. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Então é bem interessante esta observação de Kardec, porque a maior parte dos preceitos de Jesus, os preceitos morais, eles consideram a vida futura. E aqueles que não creem, Kardec coloca aqui creem, né? A gente vai ao longo da obra perceber a dissociação de Kardec de crer, de compreender, né? A diferença disso. Aqui eu estou esclarecendo porque comumente crer tem sido entendido como um acreditar deliberado, né? Ah, eu creio. Não, se nós não compreendermos, nós não iremos crer em nada mesmo, né? Fica aquela coisa sem muito sentido, né? Fica uma crendice. E crendice a gente sabe que dentro da doutrina espírita não tem nenhuma procedência. Aliás, a gente não compreende, não consegue compreender a doutrina dentro de um propósito de crença, porque a doutrina não propõe essa crença, né? É isso aqui, acredite nisso e ponto final. Não. A proposta de Allan Kardec é que compreendamos aquilo que nos é apresentado. E bem pelo contrário, né? Ele propõe que elevemos a dignidade humana, não transformando o homem numa máquina de crer. É o que ele adotou na Revista Espírita de 1867, edição de fevereiro, no capítulo Livre Pensamento e Livre Consciência. Então, só fazendo esta pequena observação para a gente entendermos a diferença de crer. Mas, mostrando que aqueles, então, utilizar o crer aqui, aqueles que não creem na vida futura, né, ou não compreendem, eles acham a fala de Jesus muito pueril, muito sem sentido, isso é coisa de fanático, isso é coisa de gente que não entende, ignorante, né? Acaba vendo por este lado, porque não compreende a proposta de Jesus. Jesus vem falar da vida futura, porque a vida futura, inexoravelmente, é a vida de todos nós. E aí, quando a gente começa a olhar por este prisma, a gente começa a ver como que é pueril não levar em conta a vida futura. Alguns poderiam contra-argumentar e dizendo, mas eu vivo o presente. Bom, depende. Sobre outro prisma, o presente é o futuro constantemente vindo, né? Ou seja, o que é o presente, né? Senão o futuro constante. Ou seja, presente não é mais presente, né? Presente foi quando eu estava no pré, quando eu falei zente já era o futuro, né? Ou seja, não aprofundando na questão filosófica, mas o futuro é certo neste sentido, né? Ou seja, o futuro virá. Então é prudente e inteligente que nós vislumbremos o futuro, né? Por isso nós temos as propostas previdenciárias em nossa própria sociedade, ou seja, o futuro vem. A sociedade já reconhece isso, né? Então não levarmos em conta o futuro não seria um ato inteligente. Agora, se alguém ainda contra-argumentasse dizendo, não, mas nós estamos num futuro, falando de um futuro dos quais nós não estaremos vivos. Sim,
E quem poderia, dentro de um contexto lógico, né, dizer que nós não estaremos vivos? Né? Aquela velha falaciosa teoria de que ninguém nunca voltou para contar é quem é completamente desinformado que afirma que quem já foi, quem morreu, não voltou para contar. Aliás, o que mais nós temos de registro é de pessoas contando, voltando para contar. Né? Aliás, a própria doutrina espírita é a prova cabal que eles voltaram para contar. Mais do que isso, né? Eles estão voltando e contando desde quando a humanidade tem consciência de si mesmo. Né? Ou seja, o registro de comunicações, de intercâmbio entre outros planos, em outras dimensões da vida, se deu desde sempre. Né? Eu peguei a doutrina espírita porque é um marco divisor, porque Allan Kardec era pedagogo, professor, autor, tradutor, ele é autor de dezenas de obras, tradutor de outras dezenas de obras de educação e de moral, ainda como professor Hippolyte Léon Denis Larrivai, e ele então tinha um trabalho magistral, um trabalho gigante, um trabalho, ele recebeu mais de 10 diplomas de sociedades acadêmicas, né? Ele era poliglota, enfim, era alguém que elaborou um trabalho que não é simplesmente eu dizer isso não procede. Nós teríamos que ter muitas condições, muito embasamento para nós questionarmos o que Kardec nos apresenta, porque não sou eu quem está dizendo que Kardec fez isso. É o consenso acadêmico mundial desde 1857. Né? Então precisaríamos de um certo cuidado para dizermos que não procede, se nós não queremos ser infantis. Dando continuidade no texto, então. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo, eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Este parágrafo de Kardec também é espetacular, é fascinante, porque ele fala que o ponto central do ensinamento do Cristo é a vida futura. E se nós de fato não considerarmos a vida futura como um fato, como uma verdade, nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. As desigualdades sociais, como Kardec coloca aqui, né? Os absurdos da vida terrestre. E, consequentemente, se não considerarmos a vida futura, dificilmente iria haver uma harmonia com a justiça de Deus. Ou seja, tudo seria injusto. Aliás, Deus nem existiria. Sem a compreensão de uma vida futura, Deus não existe justiça, na verdade existe um grande caos, na verdade existe um grande absurdo, enfim, é um caos total, vamos todos nos explodir. Esta seria a consequência lógica se nós desconsiderarmos o fator vida futura, né? Porque nada faz sentido. E aliás eu estou dizendo isso porque é o que alguns dizem, alguns teóricos apresentam esta proposta, talvez com outras palavras, mas dizendo a mesma coisa, né? Poderíamos, em suma, poderíamos nos explodir, que não faz a menor diferença, né? Eles dizem mais ou menos isso. Por quê? Porque nada faria sentido não compreendendo uma vida futura. Mas essa teoria ela cai por terra sem muita dificuldade, né? Embora aqui nós estamos falando sobre a fala de Jesus, sem muita dificuldade ela cai por terra, porque se tudo fosse um caos assim, como poderia a humanidade estar onde está hoje, né? Ou seja, todo este avanço, todo este progresso, toda esta evolução em todos os sentidos. Ora, existe uma lei de progresso evidentemente clara, né? Inexoravelmente existente, ou seja, não dá para negar esta lei de progresso. Ah, mas o progresso foi ruim, está faltando aquilo. Sim, você está olhando o que está faltando, mas e o que já aconteceu?
a começar pela própria evolução biológica, a evolução das espécies. Há claramente uma lei de progresso existente no mundo material e a gente vai encontrar em todos os mundos se aprofundarmos, ou seja, a lei do progresso ela é muito clara, ela é muito óbvia, né? Só se nós usurparmos estes fatos que nós conseguiríamos tentar dar uma justificativa falaciosa. Mas é muito claro, ou seja, se não houvesse a lei do progresso, sequer estaria eu aqui falando, sequer estaria aqui utilizando eu destes meios de comunicação, de tecnologia, enfim, né? A evolução se dá. E só então considerando a vida futura, tudo faria sentido, né? Kardec vem falar aqui. E só deste modo poderia haver a harmonia com a justiça de Deus. Então é bem interessante porque o sentido, o propósito sublime da vida, da existência de todos nós começa a se dar quando nós começamos por compreender uma vida futura de todos nós. Fazendo ainda uma pequena observação, alguns poderiam, né, alguns teóricos, algumas ideias poderiam dizer que não, mas nós temos dificuldades para lidar com a finitude e por isso nós criamos este monte de conceito. É uma ideia que na verdade ela não tem muita consistência, porque tudo bem que muitos teriam sim a dificuldade de finitude, né? Porque é um desejo de todo ser natural perpetuar, digamos assim, né? Pelo menos a maioria, a grande maioria, e que então isso poderia gerar um sentimento de não desejar a finitude, né? Mas agora o fato é o seguinte, o fato de eu também não querer a finitude não significa que tudo que eu venha criar seja com base nisso, né? Ou seja, tudo bem, eu não quero a finitude, mas aceitaria se tivesse, né? Só que quando a gente vai procurar saber se realmente tem essa finitude ou não, a gente não encontra. Bem pelo contrário, a gente vai encontrando, né, a permanência, a imortalidade sempre, né? E em todos os grandes pensadores, né? Falando de todos os modos. Agora, quando a gente pega algum autor materialista, a gente começa a observar que até aquele materialismo, ele muitas vezes ele está se dando porque o autor ainda não desbravou algumas outras coisas. Ou seja, de onde ele observa, de fato, ele fundamenta aquele materialismo. Mas a gente vê o quanto ele se limitou em alguns aspectos. Que se ele desbravasse um pouco mais, ele iria transcender, né? Ele iria transcender este materialismo e iria perceber que o materialismo não é senão um dogma, um paradigma fortemente estabelecido. Mas é um paradigma, não é um fato, né? Foi estabelecido, ganhou força, justifica muitas coisas dentro da sociedade, justifica muitos dos comportamentos do ser humano, mas é só um paradigma, né? Não tem nenhuma consistência lógica, racional, quando nós utilizamos do bom senso para analisar. Continuando aqui então. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. Embora Kardec está falando aqui dos judeus, a gente percebe o quanto esta crença ela é muito presente nos dias de hoje. Muito presente nos dias de hoje, né? Ainda muitos de nós estamos compreendendo, né, vida futura mais ou menos nesse sentido aqui, né? Que muitas vezes nós não compreendemos que nós
somos, seremos, né? Os anjos, sabe lá daqui quantos mil, milhões, sei lá, né? Não é muito assunto no momento. Mas que, e sim que a recompensa de Deus seria pelos bens terrenos, né? Pelos bens terrenos. É muito comum ainda a ideia de milagre, né? De fazermos alguma coisa, de agradar a Deus, e Deus nos dá uma recompensa, nos dá um milagre, nos dá uma vitória sobre os inimigos, como se amar os inimigos, que Jesus também disse, não fizesse nenhum sentido, né? Se é amar o inimigo, como eu posso vencer o inimigo, né? Quer dizer, é amar. Talvez seja perder para o inimigo, né? Se é que o propósito seria amar. Mas enfim, não aprofundando aqui, que a gente ia estar fazendo alguns confrontos de ideia que exigiria maiores divagações. Mas só para a gente entender que os judeus tinham ideias muito imprecisas da vida futura. E nós hoje ainda temos ideias muito imprecisas da vida futura, né? Embora a doutrina espírita ela nos dá uma visão assim, muito ampla da vida futura, não só pelas obras de Kardec, mas pelas obras que nós poderíamos dizer complementares, né? Sempre que na oportunidade eu cito, por exemplo, as obras de Chico Xavier, né? Porque começam a nos oferecer muitos subsídios para nós entendermos a dinâmica da espiritualidade, da vida futura, né? Curiosamente, se alguém me perguntasse, mas e Chico Xavier, e se ele era um charlatão, e tudo que ele escreveu é coisa da cabeça dele, tanto faz, leia as mais de 400 obras dele do mesmo jeito. Pelo menos elementos de reflexão você terá, ou seja, se foi Chico, se foi os Espíritos, não faria a menor diferença, não aumentaria e nem diminuiria a grandiosidade reflexiva das obras de Chico Xavier. Não faria a menor diferença. Agora, o fato é que o que está ali contido é de uma grandiosíssima sabedoria, é de um grandiosíssimo teor. Então, nós temos ali elementos de reflexão muito profundos, muito grandiosos. Mas Kardec aqui já fala também bastante da vida futura, e na verdade Jesus já falou grandiosamente da vida futura. Mas por que às vezes eu estou aqui elencando as obras de Allan Kardec, e aqui eu elenquei também as obras de Chico Xavier? Porque, como eu sempre digo, é muito diferente, ou é completamente diferente o que Jesus disse e o que estão dizendo o que Jesus disse. E quando eu cito a obra de Kardec e a obra de Chico, é para que nós tenhamos condições melhores para compreender o que Jesus disse. Porque o que Jesus disse através de outras fontes está muito viciado, né? São falas, são ideias muito viciadas. Está lá o que Jesus disse, só que já tem uma interpretação pronta, fechada, praticamente lacrada e não disponível para diferentes reflexões. E aí complica tudo, né? Que estão durante séculos pegando uma fala de Jesus e dizendo a mesma coisa, né? Não oferecendo a menor possibilidade de análise diferente daquilo, ou um pouco mais ampliada que aquilo, né? E quando a gente pega Kardec tem este propósito. Olha, vamos analisar o que Jesus disse, o que você acha? Não é mais ou menos isso? Você acha outra coisa? Você acha que pode ser isso? E ele próprio vai fazendo algumas comparações, algumas reflexões, e devolvendo para que nós façamos também. Ou seja, ele não interpreta e nos impõe, né? Ele faz uma reflexão e nos oferece para que façamos também, né? Conforme Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no item 35, a nota da editora, um comentário da nota da editora com base nesta fala de Kardec, ele diz o seguinte, né? A editora, o tradutor, não me recordo, diz que a sabedoria de Kardec
é que ele propunha ao discípulo ser o próprio mestre, né? Ou seja, ele não propunha ensinar, ele propunha que o discípulo se ensinasse, se auto-orientasse, chegasse por suas próprias conclusões aquilo que Kardec estava apresentando. Kardec nunca teve o propósito de ensinar neste sentido doutrinário, né? Nesse sentido de catequizar, de transmitir um conhecimento pronto. Kardec o tempo todo tem o propósito de levar o indivíduo à reflexão e fazer com que o indivíduo, por ele próprio, chegue a eventuais conclusões. A eventuais conclusões, porque vai depender do indivíduo chegar ou não. Porque Kardec nunca propõe impor. E isto faz total diferença quando vamos compreender o Evangelho. Porque se a gente já pegar algo pronto de alguém, acabou a reflexão. Quer dizer, não me resta mais nada. Só resta eu consumir o que já foi concretizado. E aí não vale, aí não é estudo. Aí é consumismo, é consumir ideias e manter o mesmo sistema, fomentar o mesmo sistema que eventualmente por séculos já tem se dado. E aqui o nosso propósito é estudar, não é consumir sistemas prontos, é compreender o Evangelho em sua em maior proximidade possível. Continuando aqui então. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente, a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Esta fala parece uma fala até assim, muito comum, né? Mas é sim de uma profundidade, né? Porque aqui está falando, por exemplo, né? Como eu comentava agora há pouco, que as calamidades públicas e derrotas são castigos de Deus, né? São castigos da desobediência de Deus, né? E esta fala, ela é muito, como que eu diria, ela é muito profunda, porque ela poderia ser olhada pelo seguinte prisma. Eu desobedeci a Deus, Deus me castigou. Mas por outro lado, poderia ser olhada assim. Existe um conjunto de leis das quais, se eu não compreender, haverá reações das quais eu não gostaria que tivesse. Mas aí é diferente de eu desobedecer Deus, um Deus patriarca, um Deus, um rei, né? Do que eu compreender leis ou deixar de compreender e ter consequências por conta de minhas ações ou por conta de minhas omissões. Então você observa que, embora Moisés falava da desobediência, ele não estava exatamente falando uma mentira, né? Era uma forma de falar, mas não por isso não verdadeira, né? Mas que aqui, atualizando esta interpretação, nós estamos ampliando a análise desta ideia, né? No sentido de que Jesus já não falou assim tão simploriamente, né? Obedece Deus, senão você vai ser castigado. Jesus já começou a falar dessa lei de modo mais abrangente. Olha, existe um Deus, existe um reino além deste mundo, né? Ou seja, não é exatamente castigo de Deus, ou melhor, não é castigo de Deus. Jesus foi categórico neste ponto. Jesus nunca disse que Deus castigava as pessoas, pelo contrário, ele falava que o Pai era de amor sempre,
Infinito amor, infinita sabedoria, infinita justiça. Quer dizer, um Deus infinitamente justo, infinitamente misericordioso, jamais poderia castigar. Um Deus infinitamente justo jamais deveria punir. Ah, Luan, mas a justiça tem que punir, que não sei o que. Bom, isso é seu pensamento, sua compreensão altamente restrita de justiça, porque você está pegando justiça mundana, arquitetada e construída pelo pensamento humano, limitado e na maioria das vezes perverso. Aí tem punição. Agora, dentro de um contexto, e não indo muito para dimensões superiores não, alguns bons educadores, como o Dr. Augusto Cury, já diz, por exemplo, que bons pais corrigem os filhos. Ótimos pais ensinam-os a pensar. Olha que coisa interessante, né? Olha que profundidade que Augusto Cury observa. Ele diz que bons pais corrigem os filhos, né? Bons pais fazem corrigendas, eventualmente, talvez algum tipo de punição, ainda que uma punição branda, vou tirar o videogame, né? Um exemplo. Mas ele diz que ótimos pais ensinam-os a pensar. Ótimos pais não punem os filhos. Ótimos pais não tiram os videogames. Ótimos pais não cortam, não punem de modo algum. Ótimos pais ensinam aos filhos como eles devem pensar, como eles devem proceder, o que eles devem fazer, o que eles precisam realizar, para que deste modo os próprios pais não necessitem corrigi-los. Olha que interessante. Observe que eu não estou falando de uma dimensão super elevada, estou falando coisas das quais muitos bons educadores já compreendem. Inclusive alguns bons juristas, né? Ou melhor, alguns ótimos juristas, né? Porque o bom jurista é aquele que quer corrigir, é aquele que quer punir, é aquele que quer castigar, é aquele que quer repreender, é aquele que quer maltratar o cidadão, utilizando da investidura do cargo para maltratar o cidadão, para punir, né? Para que o cidadão eventualmente não incorra mais uma vez, novamente, naquilo que este jurista está entendendo como desvio, né? Como infração ou como crime, como queiram, seja lá qual for a instância de análise. Mas o que eu estou dizendo é que os ótimos juristas, os ótimos educadores, já trabalham com a perspectiva de que é necessário ensinar a pensar, é necessário agir de modo do qual nós consigamos provocar no indivíduo aquilo que nós esperamos que ele realize. Isso muda tudo, né? Então observe que eu não estou falando de dimensões de mais alta elevação espiritual, mas sim de pessoas de ideias mais esclarecidas. Bom, continuando aqui então, divaguei um pouquinho, mas só para dizer que Jesus já não tinha esta proposta de castigo. Ou seja, então Deus também não castigava. Porque se eu estou dizendo que bons pais, bons homens corrigem outros homens, ótimos homens ensinam outros homens a pensarem, né? Ou seja, sendo Deus infinito saber, infinita sabedoria, infinito amor, Ele ensina os homens a pensarem através de seus mecanismos sábios, através de suas leis sábias. Ele ensina o homem a viver no meio que o homem vive. Então, as leis das quais nós estamos inseridos são leis didáticas. O Pai é o infinito pedagogo, né? Ou seja, com sua didática perfeita, ensina todos os homens a pensarem, a agirem.
Por isso a lei do progresso, por isso nós vamos progredindo cada vez mais com o passar do tempo. Embora aparentemente alguém poderia questionar este progresso, mas como eu disse, quando nós fazemos uma análise completamente contextualizada, o progresso, mais do que progresso, o nosso progresso é exponencial ao longo de toda a história. Só nós estudarmos algum bom historiador, nós observaremos claramente isso. Ou seja, se no século, um exemplo, só para a gente entender uma ideia, se no século I nós levávamos um ano para aprender uma coisa, no século V nós levaríamos um mês. Agora, no século X, nós já levamos um dia. No século XV, um minuto. Né? Ou seja, nós vamos observar o processo evolutivo da humanidade de modo exponencial. Né? Como disse o Dr. Regis de Moraes, o que nós fazíamos no século XIX, em um mês e meio, nós fazemos no século XX, na atualidade, né, no século início XXI, em um dia. O que nós fazíamos em um mês e meio, hoje nós fazemos em um dia. Né? Embora isso possa ter uma conotação de que a gente está meio perdido no tempo, né? Mas na verdade a nossa capacidade de realização aumentou muito, nossa capacidade de progredir. A grande prova disso, volta e meia eu cito, é a própria revolução científica tecnológica, da qual tem provocado uma aceleração gigante do progresso social, né? Que não é muito assunto agora, eu já comentei em outros estudos, mas só para nós observarmos um pouco sobre o infinito pedagogo, sobre o Deus de infinito amor e infinita justiça, da qual Jesus já falava, né? Tudo isso para a gente expandir um pouco esta observação de que Deus castiga, né? E aí eu preciso que Ele castigue, ou eu preciso do milagre para eu me livrar do castigo, né? E nós estamos observando que há leis, né? E é claro que eu não estou fazendo restrições também ao mundo transitório o qual nós estamos encarnados, ou seja, precisamos levar em conta a nossa transcendentalidade, nossa imortalidade, que deste modo nós começaremos a compreender a justiça de Deus, né? Porque alguém poderia fazer uma simples pergunta: cadê a justiça da criança doente? Cadê a justiça do hospital infantil do câncer? Né? Então, se você restringir, não faz sentido mesmo. Né? Por isso, a necessariedade de compreendermos a vida futura. E quando eu falo vida futura, não me limito a dizer uma vida depois dessa. Uma vida futura, uma vida longa. E aí a gente vai adentrar na reencarnação, que não é o tema agora, mas aí nós vamos entender o porquê que muitos teóricos, muitos filósofos, muitos sábios, muitos cientistas na atualidade compreendem a reencarnação como um fato. Porque sem reencarnação nada mais faz sentido em nossa história, nada mais faz sentido, nada mais possui lógica, não há justiça, não há harmonização e não há a menor perspectiva de progresso. Mas quando nós compreendemos a reencarnação, tudo isso há, ok? Bom, dando continuidade aqui então. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade.
Esta observação de Kardec neste parágrafo do item 3 do capítulo 2, ela é assim bem interessante, porque ele fala que Jesus ele não colocou, não esclareceu por completo, né? Porque ao invés do homem deslumbrar com a imortalidade, né? O homem não teria compreendido, porque seria muita coisa para o homem daquela época entender, diante dos costumes, diante do que o homem sabia naquele momento, diante da cultura, né? Então ele se limitou bastante. E aqui Kardec está dizendo, mas que apesar disso, todo cristão ficou com a ideia de imortalidade, né? Jesus deixou registrado entre seus discípulos, de maneira muito completamente categórica, a ideia de uma imortalidade, né? Tanto que 3 dias depois ele reaparece, e isto é a prova cabal da não finitude, né? Então todo mundo presenciou isso. Então as pessoas não tiveram mais dúvida desta imortalidade. Só que como Jesus não esclareceu por completo, até porque elas não tinham condições de compreender, e talvez Jesus tenha dito muitas coisas, mas o que acabou predominando foi um pensamento de que a gente vai para algum lugar, talvez para um céu, para um paraíso ou para um inferno, tanto faz, mas todos são uníssonos em afirmar que nós não morremos. Todo cristão compreende que nós não morremos, né? Isso é muito interessante, porque o que Kardec observa aqui é que apesar de todo cristão ter a compreensão de que nós não morremos, isso é algo que a princípio não é tão positivo assim, né? Por quê? Porque gera incredulidade, porque ele compreende que ele não morre, mas não morro, vou para onde, faço o quê, fico com quem? Quer dizer, começa a gerar até uma incredulidade, começa apenas a ser uma crença, ou seja, ele não tem uma certeza convicta naquilo, porque aquilo vai gerando dúvida, né? Então, porque fica uma ideia muito vaga de imortalidade, não é uma ideia muito precisa, como que eu vou, exatamente como vou, quanto tempo fico, em que lugar eu fico, enfim. Quando nós não temos estas informações, nós, por consequência, não teremos também estas convicções, né? Então é esta observação que Kardec está fazendo. Agora Kardec falando novamente. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Olha como é muito interessante esta fala de Kardec, né? Ele começa dizendo que o Espiritismo veio completar. E aqui eu faço a observação de que o Espiritismo que veio completar é o Espiritismo, o Consolador prometido que Jesus rogaria ao Pai para que fosse enviado, né? Ou seja, o próprio Jesus veio completar, conforme o próprio Jesus mesmo disse que viria mandar o Pai para relembrar das coisas que ele disse e para dizer coisas das quais ele não pôde dizer, né? Então o Espiritismo veio completar, né? Consolador prometido, como em muitos outros o ensinamento do Cristo, né? Então o Espiritismo veio completar quanto à vida futura, né? Agora a gente está no capítulo Meu Reino não é deste mundo, falando da vida futura. O Espiritismo veio completar então o ensinamento do Cristo, né, de Jesus, sobre esta vida futura e também de muitos outros pontos, né? E aqui Kardec está dizendo quando os homens se mostraram mais maduros. E aqui também uma observação interessante
Ele diz o seguinte: com o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, né? Eu vou fazer uma outra observação. É em pontos como este que alguns estudiosos da doutrina a dissociam de religião, né? Porque religião, muitas delas, pelo menos a totalidade que eu conheci, né, elas trazem muito artigos de fé. Para começar, são dissociadas da ciência, aí já começa um problema, né? Porque se a ciência é aquilo que vem reiterando e comprovando os fatos, qualquer coisa que se dissocie da ciência é um artigo de fé. Quer dizer, sem maiores valias, ou melhor, sem nenhuma valia para a universalidade do conhecimento, né? Ou seja, tem valia apenas para aqueles que deliberadamente optaram por acreditar naquilo, né? Mas que não tem valia para a totalidade, para todas as pessoas, para a universalidade do conhecimento, ou seja, de pessoas que eventualmente conheçam que algumas das coisas das quais as religiões dizem não procedem, né? E com o Espiritismo não é mais um simples artigo de fé, porque tudo que eu estou falando aqui não é porque eu quis acreditar, eu quero acreditar, Kardec disse acredite nisso, né? O Espiritismo tem a proposta de confronto de ideias, né? De verificação das ideias, averiguação se estas ideias são embasadas em fatos, né? Então, Kardec é tão categórico neste ponto que a última obra de Kardec, chamada Catálogo Racional para a Construção de uma Biblioteca Espírita, onde Kardec coloca ali, indica algumas obras para a construção de uma biblioteca básica, no último parágrafo há um capítulo que Kardec lista só obras contrárias ao Espiritismo. Ou seja, Kardec tem o propósito de consolidar o Espiritismo como uma verdade, né? Ou seja, porque se não for também, o Espiritismo seria refutado, seria derrubado, né? Ou seja, Kardec não tem este propósito de defesa ideológica, não tem este propósito de defesa religiosa como artigo de fé, e sim apresentar o Espiritismo, a doutrina espírita, como uma verdade, embasada na verdade, embasada no Espírito da verdade, ok? E aqui também então ele fala, né, não deixa de ser uma simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos. Continuando aqui então, né? Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Esta finalização de Kardec é bem interessante, porque ele vem dizendo, né? Ele vem dizendo que a descrição da vida futura, ela é de tal maneira circunstanciada, ela é de tal maneira tão racional a condição da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, né? E que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, Kardec começa a elencar com informações de espíritos que relatam a sua atual condição, relatam a sua existência quando ainda encarnados na Terra, faz comparativos e ele começa a observar, né, como a justiça de Deus se faz, né? Isso como um dos elementos de análise, né? Eu vou fazendo esta observação como um dos elementos de análise. O que Kardec está dizendo aqui de modo racional, quando ele começa a analisar as leis, levando em conta as situações de muitos espíritos, o relato de muitos espíritos, começa a fazer uma análise sócio-histórica da atualidade, né? Como ele fala lá no item 2, né? Os absurdos da vida terrestre, né? Seria absurdo se não fosse como
tem sido, né, se não fosse como os Espíritos estão dizendo que são, né, a realidade da vida futura. Ou seja, a realidade da vida futura é descrita de tal modo que cai completamente como uma luva com a lógica, né? Ou seja, perfeitamente se enquadra com a lógica para explicarmos, para representarmos a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, não teria maneira melhor de ser descrita a vida futura para que assim houvesse justiça de Deus. Não teria, eu não estou nem apenas dizendo a descrição detalhada, embora a descrição detalhada robusteça também a compreensão da realidade da vida futura. Mas o simples fato de Allan Kardec comprovar a existência da vida futura através de sua pesquisa com a fenomenologia mediúnica, com as mesas girantes, com as comunicações, enfim, com todo o trabalho de Kardec, né? O simples fato dele comprovar a existência de vida inteligente extracorpórea, comprovando deste modo a existência da vida futura, toda a justiça de Deus já começa a se fazer. Porque como o próprio Allan Kardec comenta em algum ponto do seu trabalho, né, seria muito cômodo para um homem perverso, né, morreu, acabou. Né? Acabou? Acabou. Então ele saiu muito no lucro, né? Prejudicou um monte de gente, não teve nada, teve um infartozinho rápido, nem sentiu, morreu dormindo, né? Teve um lucro danado, prejudicou, teve uma vida legal, né? Enquanto muitos outros sofreram a vida inteira e morreram também, né? Onde estaria a justiça de Deus? Né? Que coisa mais injusta seria isso, né? Então Kardec claramente identifica a vida futura como uma comprovação ou uma categórica representação da verdadeira justiça de Deus. Isso então para nós compreendermos o porquê que Jesus dizia que o reino não é deste mundo, o porquê Jesus vem dar testemunho da verdade, e Jesus vem dar o testemunho da verdade também, provando deste modo a existência da vida futura, testemunhando do modo que ele testemunhou, do modo que ele exemplificou, a vida que ele teve, ou seja, a própria vida de Jesus é a prova da vida futura, né? Porque quando ele se abstém dos prazeres transitórios, quando ele se abstém de muitas coisas que ele poderia ter aqui, em termos materiais, em termos políticos, em todos os sentidos, né? Em vários sentidos. Tudo isso vem a comprovar a realidade da vida futura. Meus amados irmãos, muita paz.